Ora, estamos a gravar, o meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de literacia financeira. Vamos assim terminar o capítulo 3 de Lynn Alden, a parte 3 do capítulo 11, quero eu dizer, e assim fechar o capítulo 11, a subida do petrodólar. Portanto, começamos com portanto, o gráfico da balança, digamos que transações dos Estados Unidos que começam a correr uma balança de transações deficitária, começam cada vez mais também com um agravamento da sua dívida externa, uma vez que já tínhamos revisto, portanto, no vídeo anterior, que o dilema de Triffin assim o exige. Portanto, o dilema de Triffin, portanto, não podemos ter a moeda de reserva mundial sem uma PEG ao ouro, que seria algo mais eficaz, que não leve depois à desvalorização do dólar. Porque o dólar depois tem que correr no sistema circulatório da economia mundial. E quando o dólar tem que correr nesse sistema circulatório da economia mundial, é exigida uma grande quantidade de dólares ou de criação de crédito em dólares. Ora, os Estados Unidos deixa de ter noção daquilo que é o controlo da sua própria moeda e, portanto, o dilema de Triffin continua de facto atual. Portanto, a expansão do mercado do petróleo tornou-se tal que os Estados Unidos convenceram muitos produtores a precificar em dólares, vender em dólares e segurar a oferta em títulos do Tesouro também em dólares. Portanto, primeiro começou pela Arábia Saudita, depois a própria OPEC, e com o facto de os mercados financeiros serem sobretudo dominados a nível norte-americano, até o que existe a nível de mercados financeiros nos Estados Unidos é completamente desproporcional em relação ao que existe no restante globo, e os próprios cidadãos americanos, muitos deles seguram ações e compram, portanto, ativamente em bolsa aquilo que, por exemplo, aqui na Europa se vê muito adquirirem títulos do Tesouro. Eu já expliquei que as pessoas que seguram títulos do Tesouro depois perdem para a inflação, porque a inflação vai sendo sempre superior aos juros que os títulos do Tesouro lhe facultam, e depois é normal que os Estados Unidos vá prosperando, porque existe um lado que joga um jogo vencedor e existe outro lado que joga um jogo perdedor. Eu tenho, portanto, o primeiro livro que lancei aqui e que fui a pouco e pouco destrinchando, digamos assim, foi o pequeno livro do investimento de John Bogle, para quem começa, acho que é o ideal para quem quer, digamos, que começar por ter uma ideia mais simples. Aqui no livro de Lynn Alden já estamos a partir para uma análise monetária e da própria economia e das finanças mais abrangente. O sistema euro-dólar-petrodólar é a combinação da network para os Estados Unidos serem a maior economia do mercado. De notar que as transações antecipam o futuro e ocorrem mais depressa que liquidações e acordos. Ora, isto de uma forma que eu quero transmitir aqui simples, vamos ver se consigo, existem dois tipos de economia. Existe a economia financeira que está, digamos que, a controlar, digamos que aquilo que é a economia real,
e depois esta economia financeira tem um peso brutal sobre o financiamento que se dá às empresas e ao funcionamento da economia real. Isto, em suma, quer dizer o quê? Que se eu tiver uma empresa com uma grande capitalização e que se tiver, portanto, essa possibilidade, eu posso obter empréstimos bastante favoráveis, posso, digamos que, fazer investimentos que, sem ter essa capitalização e sem ter os meus acionistas que, entre aspas, patrocinem o facto de verem que a minha empresa tem futuro e vai ser uma empresa consistente e que lhe vai dar lucros consistentes no futuro, portanto, eu de alguma forma, com uma empresa com uma grande capitalização, posso mudar o jogo a meu favor, porque tenho, digamos que, capital para investir, posso adquirir mais infraestrutura, posso adquirir mais recursos, posso investir em inteligência artificial, por exemplo, a título de exemplo no momento, e portanto consigo fazer mais do que uma empresa que não esteja cotada ou que então tenha menos capitalização. Mas isto depende daquilo que eu vá mostrando ao longo do tempo. Eu tenho que mostrar aos meus acionistas que a minha empresa está a funcionar bem, lhe está a dar lucros e que está a apresentar umas contas decentes e transparentes com nível. E, portanto, esta transparência, esta decência e toda esta confiança que tanto a banca como os meus acionistas têm na minha própria empresa, depois fará toda a diferença entre que eu dê a passos mais firmes e mais seguros no futuro e que não os possa dar. Ora, os Estados Unidos joga este tipo de jogo, performa-se neste tipo de campo de atuação. E aqui a grande maioria das empresas norte-americanas, elas são cotadas porque sabem que depois têm por detrás pessoas que lhe seguram, digamos assim, e lhe dão estabilidade. E trabalhar com estabilidade, trabalhar com segurança e tendo capital por trás é totalmente diferente do que quem está sempre com a corda na garganta e que por vezes quer dar um passo um pouquinho mais arriscado e não pode, e que tem de gerir as coisas de uma forma por vezes mais difícil, e depois também tem a ver com o próprio brio, com a própria exigência e com a própria, digamos que, personalidade dos líderes das empresas e das pessoas que estão à frente, porque também em muitas empresas já se detectaram imensas fraudes, depois acabam também por às vezes portanto, defraudar os seus acionistas. Portanto, a economia acaba por ser um jogo de confiança e, portanto, este mercado financeiro é o que dá sustentação a este mercado, digamos que económico, de uma forma muito simples. Portanto, o consumo do ouro negro, digamos assim, do petróleo, veio a subir e, sobretudo, depois dos Estados Unidos ter começado a ligar o ouro ao petróleo, foi, portanto, uma diferença descomunal, e então realmente também começou muito do desenvolvimento e muito dos produtos que usam o ouro negro são fundamentais para o funcionamento económico. Portanto, no entanto, na década de 78, 79, depois de uma década espiral de inflação, digamos assim, tudo tem as suas consequências e a inflação chega a atingir níveis bastante elevados e obriga o presidente da Reserva Federal, Paul Volcker, a subir os juros para 20%.
Portanto, Paul Volcker é obrigado a subir os juros para 20%, mas atenção a uma coisa: uma inflação brutal pode ser amenizada quando os Estados Unidos, neste caso nos anos 70, têm uma dívida pública de 30% e ao subir os juros acaba por se estar a penalizar a si próprio, mas também muitos, e sobretudo os países da América Latina e países exteriores que tinham as suas dívidas em dólares, esses saíram claramente ainda mais prejudicados. Agora hoje os Estados Unidos têm uma dívida de 39 trilhões de dólares e cerca de 100% do produto. Portanto, em termos de aumento de juros, é impensável e rebentaria completamente com a economia se o governador do Fed hoje subisse os juros ao nível que o Sr. Volcker conseguiu fazer nos anos 70, e o Sr. Volcker já teve que, digamos que, ter uma postura bastante firme e dura para ter tomado essa iniciativa. Mexer nos juros dos bancos centrais faz com que se mexa nos juros de toda a economia, porque o juro do Banco Central é aquele que regula os empréstimos bancários entre a própria banca e que depois transpira para o mercado. Ora, a partir do momento em que o juro é dada a ordem, o disparo do Banco Central, o alarme soa por todo lado, porque automaticamente tem de se criar margens de lucro para além daquele que é o juro imposto pelo Banco Central. Portanto, como eu já referi, os países latino-americanos, incluindo o Brasil, acumularam dívidas maciças e massivas, digamos assim, em dólares durante a década de 1970 para financiar o crescimento. Quando os Estados Unidos elevaram drasticamente as taxas, a dívida destes países tornou-se impagável e, portanto, até o próprio Fundo Monetário Internacional teve de intervir aqui para adequar e para minimizar aqui impactos e para fazer ajustes, por vezes até danosos, nos países, mas neste caso, face à situação, necessários. Em 1999, Saddam Hussein, no Iraque, o segundo maior produtor de petróleo, começou a vender o petróleo em euros. Ora, depois da invasão do Afeganistão, após o célebre 11 de setembro de 2001, invade-se o Iraque com a alegação que existem no Iraque, portanto, armas de destruição maciça em 2003, o que se veio a comprovar que era mentira. Portanto, estamos aqui, nesta altura, em 2003, com mais uma mentira, e estamos aqui com o mesmo jogo pelo lado dos Estados Unidos. Portanto, Iraque, depois, agora mais recentemente, Venezuela, mais recentemente Irão, e se vocês virem o padrão igual em todos estes países, portanto, do Médio Oriente, é o petróleo. Portanto, os Estados Unidos neste momento terá de se desembaraçar de alguma forma para que arranje um meio para sustentar, digamos que assim, o pagamento da sua dívida externa e, portanto, da sua balança comercial, da sua própria dívida pública e daquilo que é os problemas que tem a nível do teto orçamental e dos déficits consecutivos que o próprio dilema de Triffin impõe. É mais que óbvio que tem sido o padrão repetido, e por isso é que nós estamos a ver neste momento que é muito importante saber estes conceitos, porque se os Estados Unidos resolver o problema bem
que já não vai a tempo de ser a bem, porque as moças, algumas já estão criadas, consegue sair daqui ileso, porque infelizmente o ser humano ainda não tem outra forma para além da guerra de resolver os seus problemas, senão poderá transpirar algo mesmo muito grave para a economia e, se for para a economia, em última instância, voltar para a América. Portanto, as armas, quando ressoarem nas últimas balas, elas ressoarão na própria casa que as criou. Os Estados Unidos teve assim uma guarda agressiva a quem não é livre de vender petróleo na moeda que pretende. Depois de não haver armas no Iraque, Venezuela, Irão, quais serão os próximos a quererem libertação do dólar? Na idade digital, da inteligência artificial e provavelmente quântica, quem controla o poder financeiro e militar domina. A confiança nos Estados Unidos já teve melhores dias, até quando continuará a subsistir? Porque todos os impérios conheceram princípio, subida, estagnação e fim. Ora, isto é um facto, isto está gravado na história, desde o Império Romano até mais recentemente àquilo que foi Portugal e Espanha nos mares, àquilo que depois foi a tomada da Holanda, que tecnologicamente fortaleceu os barcos portugueses e espanhóis e conseguiu, digamos que, estar por cima, àquilo que foram depois as chamadas cidades-estado italianas, que tornaram-se autênticas cidades-estado poderosas, com os chamados Medici, Florença, Veneza e um grande poder também a nível do controlo de sobretudo bastante riqueza. Depois também entre a França e a Alemanha, aquilo que se veio a dar com as suas ascensões e até com a sua luta ao nível do domínio cultural e do domínio mundial e também ao nível da Revolução Industrial. E depois veio a América finalmente como último império. Mas até quando? A grande pergunta é até quando o petrodólar continuará a sustentar-se no sistema, quando cada vez o dólar, não, desculpem, o petróleo, começa a ser algo ainda mais descartável, embora ainda seja essencial, mas vivemos tempos turbulentos, preocupantes, e o capítulo 11 de Broken Money, a subida do petrodólar, é bastante elucidativo sobre aquilo que estamos a passar. Até à próxima, espero que tenham paciência, que vejam, partilhem, que subscrevam e que comecem a ter em linha de conta que saber o que está lá atrás é, de alguma forma, preparar-se para o que vem amanhã. Até à próxima, então.